Fala pessoal, tudo bem? Corinthians joga hoje contra o Botafogo no Rio de Janeiro, 7h30 da noite, precisa da vitória para dar uma escapada ali daquela zona da confusão, como diria Vanderlei Luxemburgo. O Timão, nesse momento, é o 16º colocado e precisa vencer para dar um pouco de tranquilidade aí em termos de tabela. A gente vai falar também sobre as mudanças para o jogo de hoje. 2 ou 3 mudanças devem acontecer no time que o Vanderlei Luxemburgo vai colocar em campo aí. Eu vou detalhar isso para vocês. E também vamos falar sobre a reformulação no Corinthians, que já começou, de forma ainda não tão pública, não tão escancarada, mas a gente já tem aí informações de que alguns jogadores não devem mais atuar pelo clube. Você vai saber quem é. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo, se inscreva aqui no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, vamos começar falando sobre o jogo desta noite do Corinthians contra o Botafogo no estádio Newton Santos, 7h30 da noite, no Rio de Janeiro. E o jogo válido pela 5ª rodada, né, do Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem um jogo a menos em relação às outras equipes e ocupa neste momento a 16ª colocação ali, brigando pau a pau com o Cuiabá, né, que é o 17º, é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento ali. Então, é importante uma vitória para que o Corinthians dê uma respirada em termos de tabela, em termos de confiança e em termos de retomada aí na competição. O Corinthians não vem bem, né? São 2 derrotas, 1 vitória e um empate. Então, não vem fazendo um bom Campeonato Brasileiro. A chegada do Vanderlei Luxemburgo é justamente para mudar um pouco essa situação do clube em relação às demais equipes aí que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo é 7h30 da noite. E para a partida de hoje, o Vanderlei deve fazer algumas mudanças na equipe. Ele vem fazendo algumas observações, alguns testes. Eu não vejo muita dúvida em relação ao time. O Cássio, imagino que esse sim continua. O Fagner, o Murilo vem conquistando a sua posição e não deve ser sacado da equipe, vem jogando bem, vem sendo um dos destaques. E aí eu acho que entra o Gil. Por que o Gil? Muita gente pode não gostar, mas Ivan, porque o Caetano, de repente até pode pintar um Caetano, mas eu acho que o Vanderlei vai apostar na experiência do Gil, perdão. O Caetano vem de lesão, vem de contusão, ficou 9 jogos fora, então vai entrar aos poucos, vai entrar durante as partidas até retomar ali a sua posição de titular. E na lateral esquerda, esse sim é um problema. Por quê? O Fábio Santos não consegue fazer bons jogos e o Bidu pode ter até um pouco mais de qualidade física, é bem mais jovem, mas também não consegue render aquilo que se espera na lateral. E o lado direito do Botafogo é um setor muito forte da equipe, que é líder do campeonato, né? Junto com o Palmeiras ali, até confirmando aqui, mas segundo colocado, né? O Palmeiras venceu ontem, o Botafogo é o segundo colocado no campeonato. Mas tem um lado direito muito forte e explora muito bem esse lado do campo. É uma das dúvidas. Pode dar o Bidu até para dar um pouco mais de velocidade pelo lado do campo, né? Porque o Fábio, a gente sabe da dificuldade dele na marcação, ele já não consegue mais acompanhar um jogador mais rápido. Então, talvez essa seja uma das dúvidas ali do Vanderlei. Eu acredito que ele entre com o Bidu nessa partida. Volantes, ele só levou 2 na viagem, o Rony e o Maicon. Então, se não tiver nenhum tipo de invenção, nenhum tipo de ousadia ali, se o Vanderlei não arriscar, o meio-campo vai ser Rony e o Maicon, que treinou no último treino de ontem entre os titulares. Então, o Maicon deve ser Maicon, Rony e o Adson, fazendo ali o Matheus Araújo, perdão, Matheus Araújo, no meio-campo. Acho que o Matheus será mantido no time. E aí sim, em termos de ataque, o Adson pelo lado direito,
o Roger Guedes pela esquerda e talvez o Yuri Alberto voltando à equipe no lugar do Pedro. Pedro teve oportunidade, contra o Fortaleza foi mal, e o Yuri entrou e fez gols. O Vanderlei já disse em alguns momentos que Roger Guedes e Yuri Alberto, assim como o Vitor Pereira falou, que os dois não podem jogar juntos ou não. Na verdade, não é que não podem, mas diz que o time perde muito em termos de consistência, de marcação e fica muito vulnerável com os dois atuando, porque não são jogadores de marcação, né? São jogadores de ataque. E o Vanderlei, ele entende que atacante não tem que ficar voltando para marcar. Atacante tem que ficar na área, próximo à área, para que receba bolas em condição de finalizar e fazer os gols. Então, até acredito na volta hoje do Yuri Alberto entre os titulares, ele que começou no banco contra o Fortaleza. Então, essas devem ser aí as alterações em relação ao último jogo. Mas é importante que esse time tenha resposta dentro de campo. O Corinthians não tem outra opção a não ser dar uma boa resposta ao torcedor. Então, essas mudanças devem ser feitas para que o time tenha uma outra postura dentro de campo. Não será jogo fácil, hein? Aliás, o Corinthians há quanto tempo não tem um jogo fácil? Comenta aí para mim, você acha que essas alterações, caso elas aconteçam, você acredita que pode realmente ser importante? Acho que o time vai render um pouco mais? Quero saber a sua opinião, comenta aí. E outro assunto muito importante, né, não menos importante, é essa limpa que, de forma velada, já começou no Corinthians. Alguns jogadores, essa reformulação que pode começar aí a acontecer e que vem de forma discreta acontecendo, com relação a alguns jogadores. Dessa vez, mais uma vez, por opção técnica, o Júnior Moraes ficou fora, Balbuena ficou fora, Rafael Ramos ficou fora, Cantillo ficou fora. E esses jogadores, mesmo ainda sob contrato, dificilmente voltam a jogar. Eles podem, eventualmente, aí numa necessidade extrema, não ter outra opção, eles podem ser relacionados. Mas a intenção é que esses jogadores não atuem mais. O Balbuena não vai renovar contrato. O Corinthians não vai renovar com o Balbuena. E o Balbuena tem contrato só até agora, junho. Então, assim como o Duqueiroz, o próprio Vanderlei já citou isso, não vai colocar o Duqueiroz para jogar porque o Du está vendido. O Du vai embora daqui a um mês. Então não teria o menor sentido correr o risco do jogador se lesionar e atrapalhar aí uma negociação, o futuro do jogador. Então o Duqueiroz é carta fora do baralho. O Balbuena deve ser carta fora do baralho também, né? O Balbuena não está sendo o Balbuena não está sendo relacionado, o Balbuena não faz parte dos planos. Então, eu vou até colocar aqui a lista dos relacionados para vocês, só para ter uma ideia. Ó. Vamos lá, vou colocar essa lista aqui para vocês. Olha lá, os zagueiros, Gil, Murilo, Bruno Mendes e Caetano. O Bruno Mendes, eu não acredito que comece a jogar como titular em função desse imbróglio de contrato. Não renova, os agentes dele ignoraram a proposta do Corinthians há um mês. Eles não retornam, não dizem se fica ou se vai. Então, assim, por isso que eu falei, Gil e Murilo e o Caetano ali com possibilidades também. Então, alguns jogadores, como eu falei, Júnior Moraes, Cantillo não atua pelo Corinthians há 5 jogos. O Júnior Moraes, todo mundo sabe da dificuldade que teve em atuar pelo Corinthians. Fez um gol, né, desde que foi contratado. O Balbuena, com toda essa situação que envolve aí a sua permanência ou não no clube. Então, são jogadores que não devem mais atuar pelo Corinthians. Ou só vão atuar, repito, em caso de uma necessidade extrema. Em caso de uma necessidade extrema. Eles ficam fora por opção técnica, pelo Vanderlei entender que esses jogadores não estão entregando nada, não estão respondendo. Rafael Ramos, a mesma coisa. Rafael Ramos nunca conseguiu fazer uma sequência de bons jogos, nunca. Então é outro jogador que o Corinthians tenta negociar aí agora no meio do ano. O Cantillo
tem proposta do Oriente Médio, tem proposta do futebol sul-americano. O Balbuena tem contrato com o Dínamo. Então, assim, são jogadores que podem seguir sua carreira, mas no Corinthians a tendência é que a partir de agora eles fiquem fora cada vez mais. Tanto que nessa relação o Vanderlei tirou esses jogadores e promoveu o Wesley, que é um jogador muito pedido da base no time principal. O Wesley foi relacionado para o jogo de hoje. O Felipe Augusto, que é o artilheiro da equipe sub-20, é um jogador que tem feito muitos gols e que pode começar a ganhar espaço nessa equipe. Então, assim, Barleta voltou a ser relacionado. Então, são jogadores que podem ganhar espaço. Barleta ficou fora da relação contra o Fortaleza, por questões técnicas. Pode ter treinado bem durante a semana ali, esses poucos dias que teve entre um jogo e outro, e voltou a ser relacionado. Então, é um Corinthians de cara nova, é um Corinthians que começa a se reformular aí para o segundo semestre. E aí, claro, o Vanderlei está pedindo os reforços, já se falou em Michael, já se falou em... Agora voltou o nome do Anderson Talisca novamente, mas é muito difícil, né, gente? A não ser que o jogador queira jogar mesmo e abra mão de salário, de futuro. O Talisca ganha mais de 8 milhões acho que de reais por mês. É um dinheiro absurdo que ele ganha lá nos Emirados Árabes. Então, não é um jogador que vem para o Corinthians porque o Corinthians vai pagar o salário que ele ganha lá. Então, assim, são negociações muito difíceis. Né? A história do Michael, que toda vez volta ao assunto, mas nunca se concretiza. Então, o Corinthians segue aí buscando, claro, de forma muito discreta, muito silenciosa, mas o Vanderlei já pedindo peças de reposição para esses jogadores que eu citei aí. Vai precisar de um reserva para a lateral direita, vai precisar talvez de um novo lateral esquerdo, precisa de mais um jogador que substitua ali o Cantillo. E, repito, não dá para usar só a base, tá, gente? Não dá. Por mais que se queira ou por mais que alguns torcedores gostem da divisão de base, não dá para colocar todos esses garotos em campo de uma vez. Então, é preciso ter cuidado, é preciso jogadores experientes também para que o time possa evoluir e crescer aí nas 3 competições que está disputando. Libertadores está numa situação difícil, o Brasileiro está na 16ª colocação e Copa do Brasil tem o Atlético Mineiro no próximo dia 17 de maio, semana que vem. Semana que vem, na próxima quarta, Corinthians e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e Corinthians, primeiro jogo lá em Belo Horizonte. A gente volta mais tarde, às 6, o jogo é 7h30, 6 da tarde, a gente vem com o nosso pré-jogo, com escalação ao vivo, com todas as informações da partida, onde você assiste, quem apita, tá? Para que você fique bem informado aqui antes do início do jogo lá no Rio de Janeiro, tá bom? Deixa seu like, comenta aí, se acha que essa reformulação tem que começar agora, já tem que mandar essa rapaziada aí para o escanteio provisoriamente, deixa afastado, quero saber sua opinião, tá bom? Muito obrigado, deixa o like, se inscrevam e até às 6 da tarde a gente se encontra novamente aqui. Abraço, tchau, tchau.